Como eu te disse no vídeo passado, não se pode ter tudo nesta vida, então você vai precisar fazer escolhas. Nesse vídeo eu vou te contar então como você pode fazer boas escolhas. Pessoal, vocês já sabem da importância da diversificação em uma carteira, não é verdade? Então, eu vou te ajudar a orientar o seu pensamento em 3 reservas financeiras. Eu costumo dizer que são as reservas estratégicas, porque você não consegue diversificar uma carteira se você não se planejar em 3 reservas. O ideal é que você tenha uma reserva de emergência, uma reserva de médio prazo e uma reserva de longo prazo. Você vai dividir os teus investimentos em 3 reservas estratégicas. A primeira reserva, que é a reserva de emergência, ela justamente serve para emergências, um desemprego, uma batida no carro, uma viagem de última hora, ajudar um parente que está precisando. Nessa reserva de emergência, a principal qualidade dos produtos é que eles sejam líquidos, ou seja, se você precisar, rapidamente esse dinheiro está na sua mão. Na reserva de emergência, eu aconselho 6 vezes a sua renda mensal, ou seja, se você tem um salário de R$10 mil por mês, na tua reserva de emergência, o ideal é que você tenha R$60 mil com liquidez, certo? Se a tua renda não é essa, você faz o cálculo. A sua renda vezes 6 e esse valor é o que você vai reservar para uma emergência. Não confunda reserva de emergência com seguro de vida. Seguro de vida é outra coisa. Reserva de emergência é o produto que você precisa com liquidez, que vai te entregar um resultado mediano, mas que na hora que você precisar do dinheiro, esse dinheiro vai estar na sua mão. Quais os produtos que eu uso na minha carteira como reserva de emergência? Por exemplo, um fundo DI, é um fundo que vai te pagar 100% do CDI, ele tem liquidez. Um tesouro Selic, que também vai te pagar 100% da Selic. Você pode utilizar um produto de renda fixa, um CDB com liquidez. Tudo isso pode compor a sua reserva de emergência, certo? Lembrando que na reserva de emergência, a característica mais valiosa para você é a liquidez. Ok, uma vez que você já formou a sua reserva de emergência, você pode partir para a sua reserva de médio prazo. Eu costumo chamar de reserva de construção de patrimônio. Nessa reserva, você vai abrir mão da sua liquidez, porque você já conseguiu na reserva de emergência, para ter ganhos maiores. Quais os produtos que eu recomendo para a reserva de médio prazo? Lembrando que médio prazo, o dinheiro que você não vai precisar por um prazo de 1, 2 a 3 anos, certo? Na reserva de médio prazo, você pode compor ela com produtos de renda fixa tradicionais, como LCI, LCA e CDBs, mas com prazos maiores de resgate. Tendo prazos maiores de resgate, esses produtos vão te pagar uma rentabilidade melhor. Você pode utilizar o Tesouro IPCA, é uma boa opção, com prazos de 2, 3, tem prazos até 5 anos. São boas opções também, vão te pagar a inflação mais uma taxa pré. Você pode utilizar fundos multimercados, são fundos que utilizam estratégias ativas e buscam retornos em vários mercados. Esses fundos eles trazem uma volatilidade um pouco maior do que as tradicionais, em contrapartida te dão um retorno superior. Ou seja, você pode na tua reserva de construção de patrimônio, na tua reserva de médio prazo, diversificar a tua carteira em produtos que abrem mão da liquidez, mas trazem um retorno superior para você. Agora que você já sabe que precisa ter a reserva de emergência e a reserva de médio prazo, eu vou te ensinar que paralelo a isso, ao longo do tempo, você pode formar a sua reserva de longo prazo. Você não precisa necessariamente esperar para fazer a sua reserva de longo prazo. Você vai formar a sua reserva de liquidez e junto com a sua reserva de médio prazo, você forma de longo também. Uma boa alternativa para a reserva de longo prazo é formar a sua previdência privada, porque ela vai te trazer sistematicidade, você vai aplicar dinheiro todo mês e ao longo do tempo, juros sobre juros, juros compostos, você vai ter uma reserva acumulada muito superior. Na sua reserva de longo prazo, você pode correr um risco um pouco maior, porque você já tem liquidez na reserva de emergência e você já tem a tua reserva de construção de patrimônio. Na reserva de longo prazo, normalmente você pode colocar produtos que têm um risco superior. Por exemplo, fundo de ações, uma carteira de ações que você pode montar uma carteira de renda variável
ou uma carteira de fundo imobiliário que ao longo do tempo vai te trazer um retorno muito superior às aplicações tradicionais com liquidez. Então, uma vez que você já tem tua reserva de emergência formada, tua reserva de construção de patrimônio formada, a tua reserva de longo prazo é a última reserva que você vai mexer. Você vai aguentar as oscilações ao longo do tempo em busca de um retorno maior. Ou seja, se você tem uma carteira de ações e eventualmente ela passar por um momento ruim, não vai ser na carteira de ações que você vai resgatar o teu dinheiro, porque você já tem as outras reservas formadas. A tua carteira de ações é uma carteira para longo prazo. A tua carteira de fundo imobiliário é uma carteira para longo prazo. Eventualmente você vai mexer nessa carteira, mas o ideal é que você escolha bons fundos, escolha bons gestores, bons ativos, para que você consiga levar essa carteira ao longo do tempo, passando por eventuais volatilidades, mas buscando um retorno bem superior ao longo do tempo. Gente, resumindo, você pode ter 3 reservas estratégicas: a reserva de emergência, a reserva de médio prazo e a reserva de longo prazo. Na reserva de emergência, o principal objetivo é ter a liquidez. Na reserva de médio prazo, você abre mão da liquidez em busca de resultados superiores. E na reserva de longo prazo, você toma um risco maior. Em contrapartida, você espera também um retorno superior. Formando as 3 reservas estratégicas, eu tenho certeza de que a sua carteira vai ficar bem diversificada e você vai conseguir ter o máximo retorno possível. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, dá a tua sugestão e não se esquece de se inscrever no canal, de acionar o sininho para que você continue recebendo os nossos vídeos. Obrigada, te espero no próximo vídeo.